Então, muito bem, vamos começar com o estudo da crase. Normalmente, quando se fala em crase, a pessoa logo pensa neste sinal que fica em cima do A, virado aí para a esquerda, né? Eu coloco ou não a crase no A? A primeira coisa a se considerar que isso aqui não é crase, isso se chama acento grave. Esse acento grave, ele indica que houve, nesse caso, a crase, que na realidade quer dizer, crase quer dizer fusão, junção, é uma fusão de dois A, de duas vogais idênticas. Isso é que é crase. Então vamos analisar aqui algumas frases para que vocês possam acompanhar. Por exemplo, referimos-nos ontem ao apartamento novo de Emanuele. Referimos ontem ao apartamento novo de Emanuele. Vejam bem, a língua portuguesa resolveu essa questão de forma simples. Quem se refere a. Então aqui está o a que foi solicitado pelo verbo referir. Referimos-nos ontem a alguma coisa. Ali nós temos o o, que acompanha apartamento. O apartamento novo de Emanuele é bonito, o apartamento novo de Emanuele é espaçoso. Não é isso? Então o o que acompanha o substantivo, isso é mero artigo. Se em vez de um substantivo nós tivéssemos um masculino, nós tivéssemos um feminino, ó, referimos-nos ontem a casa nova de Emanuele. Referimos-nos ontem à casa nova de Emanuele. Mesma coisa, quem se refere a. Agora nós temos a outra parte. A casa nova de Emanuele é bonita, a casa nova de Emanuele é confortável. Porque agora esse artigo está combinando com esse substantivo, naturalmente. A solução encontrada para o encontro de dois A não foi mantê-los juntos, como aconteceu aqui em cima. Aqui optaram por essa estrutura, ao. Aqui não quiseram optar por essa estrutura, a. Resolveram, então, em vez disso, criar um acento, é o acento grave, virado para o lado esquerdo, que indica que aqui tem dois A. O A, que foi reclamado pelo verbo referir, quem se refere a, e o outro A, que foi aceito pelo substantivo aqui da frente, a casa nova de Emanuele. E isso é que é crase, a mistura de dois A. Então esse sinal aqui é sinal indicativo de crase. Nós podemos, entre nós aqui, convencionar, combinar, que vamos falar, por exemplo, esse A é craseado. Coloca o crase no A. Crase, né? Então não é. Nós podemos até usar dessa forma, mas agora entendendo que crase é o fenômeno que ocorre aqui atrás. Isso é importante. Por quê? Porque nós temos agora mais liberdade para pensar. Vejamos. Referimos-nos ontem aos apartamentos novos de Emanuele.
Olha bem. Claro que agora nós temos o a mais o os. Se for um substantivo feminino, referimos-nos ontem às casas novas de Emanuele. Aí. Também pode estar no plural. Fácil entender. Se nós tivermos um verbo assim, compramos ontem a casa nova de Emanuele. Olha só. Compramos ontem a casa nova de Emanuele. Vai ter crase? Ou seja, ocorre crase? Vamos representar a crase com o acento grave? Por que não ocorre? Realmente não ocorre crase, mas por que não ocorre? Porque o verbo comprar não exige preposição. A gente fala, ele não rege uma preposição. Aqui ele solicita. Olha lá, quem se refere a. E quem compra? Compra algo. Quem compra, compra alguma coisa. Não compra a alguma coisa. Então aqui nós não temos como juntar um a com outro a, porque este verbo não solicita a preposição. Nós poderíamos, em vez da preposição a, colocar um verbo aqui que exija outro tipo de preposição. Por exemplo, gosto da casa nova de Emanuele. Porque quem gosta, gosta de, mas a fica da. Gosto da casa nova de Emanuele. Gosto do apartamento novo de Emanuele. Porque o verbo gostar exige preposição de. Confio na casa nova de Emanuele. Confio, é uma casa segura, podemos morar aqui, confio na casa. Confio no apartamento novo de Emanuele. Ele não vai cair como aquele lá do Rio de Janeiro, não. Então eu confio nessa construção. Então quem confia, confia em. Em mais a, na. Em mais o, no. A mais a. A mais as, a mais o, ao. A mais os, aos. Pronto. Só que existem circunstâncias um pouco mais complicadas, que nós vamos ver agora. Entendido até aqui? Compramos ontem a casa de Emanuele. Vamos colocar do gênero masculino para ver se vai ficar ao. Compramos ontem o apartamento novo de Emanuele. Muito bem, não apareceu ao, nem poderia aparecer, porque o verbo comprar não exige a. A única coisa que aparece aqui é artigo a e artigo o. Não tem preposição para se juntar. Perfeito? Nós vamos estudar a crase dentro de uma perspectiva um pouco assim negativa. Nós vamos por exclusão. Vamos fazer assim, casos em que não ocorre crase. Como não ocorre crase, nós não vamos colocar o acento que indica a crase, que é o acento grave. Casos em que não ocorre crase. Número 1. Não haverá crase antes
de palavras do gênero masculino. Óbvio. Se a palavra é do gênero masculino, não tem como juntar a mais a. Porque se a palavra da frente é do gênero masculino, o artigo que aparece é o ou os. Então, antes de palavra do gênero masculino, não ocorre crase. Ele anda bem a cavalo. É um navio a vapor. Comprei o carro a prazo. Vejam bem que nesses casos todos nós temos aí a presença apenas da preposição. Porque se fosse artigo, ele teria que concordar com o substantivo. Então vejamos, anda bem a cavalo. É um navio a vapor. Comprei a prazo. Mas existem circunstâncias excepcionais. Exceção. Contei uma piada a Jô Soares. Contei uma piada a Jô Soares e contei uma piada a Jô Soares. Conseguem ver a diferença? Conseguem ver? O antes de Jô Soares pode ocorrer ou não. Jô Soares é muito inteligente. O Jô Soares é muito inteligente. Posso. Pela aproximação que já gerou, pela presença dele na mídia, nós podemos nos aproximar um pouco mais e falar: o Jô Soares é um homem inteligente. Mas também podemos não usar esse o. Mas a questão aqui é que nós temos, no segundo caso, uma situação atípica. Contei uma piada a Jô Soares, quer dizer que eu contei para ele. Contei a ele ou contei para ele. Fui ao Rio de Janeiro, fui para o Rio de Janeiro. O a e o para tem um valor muito aproximado aí. Então, contei uma piada a Jô Soares, contei para ele. Aqui o valor é idêntico. Contei uma piada a Jô Soares. Eu estou destacando a aqui, mas na hora que nós estamos falando, nós não pronunciamos a crase. Mas aqui só para o nosso entendimento. Contei uma piada a Jô Soares. Ou seja, eu contei uma piada à maneira dele. Contei a maneira dele, exatamente. Eu contei a maneira dele, no estilo dele. Escrevi um soneto a Vinícius de Moraes. Escrevi um soneto a Vinícius de Moraes. Ou seja, escrevi um soneto à maneira dele, no estilo dele. Tá? Então, eu posso construir frases assim. Ele usava bigodes a Salvador Dalí. Salvador Dalí usava um bigodão fininho, no estilo chinês assim. Então, ele usava bigodes a Salvador Dalí, a maneira de Salvador Dalí.
Outra situação em que nós podemos ter o fenômeno da crase antes de palavra do gênero masculino é esta aqui. Quer ver? Referi-me. Referi-me a aquele rapaz. Referi-me àquele rapaz de branco. Quem se refere a. E aqui nós temos aquele rapaz de branco. Aquele rapaz de branco é inteligente, aquele rapaz de branco é meu irmão, seja lá o que for. Então, nós temos aqui uma situação bem interessante. Referi-me a aquele rapaz de branco. Este a, ele pode se fundir, e se funde necessariamente, aliás, aqui não é poder, é dever. Referi-me a aquele rapaz. Referi-me àquele rapaz de branco que está ali. E ele vem com o sinal aqui também, com acento grave, indicando que houve a fusão deste a mais o a do aquele. Comprei aquele carro branco. Comprei aquele carro branco. Certo ou errado o acento, indicador de crase? Por quê? Comprei a aquele. Não, eu acho. Não, comprei a aquele. Exatamente, porque o verbo comprar não rege nenhuma preposição. Quem compra, compra algo. Aqui, quem se refere a, mas o a do aquele é aquele. Essa é a explicação. Ok? É só esse verbo, comprar, que não rege? Ou tem... Não, tem muitos verbos. Muitos e muitos verbos que regem a preposição a e que não regem. Tá? Vamos ver mais um caso aqui. Então, primeiro, antes de palavra do gênero masculino, nada de crase. Anotaram? Qualquer dúvida, podem perguntar. Número 2. Também não vai ocorrer crase antes de verbo. Porque o verbo ele não aceita o artigo antes dele. Então, ele limitou-se a criticar o irmão. Limitou-se a criticar o irmão. Ó. Quem se limita a. Então, regeu a preposição a. Mas aqui não faz sentido um outro a criticar o irmão. Que frase que eu vou montar em que o a seja necessário para formularmos uma frase a partir daquilo ali? Então, o verbo não aceita o artigo. Entendido isso? Então, muito bem. Ficamos a ver navios. Esse é fácil. Outra situação, número 2, número 3. Não existe crase também antes da palavra uma. Como, por exemplo, entregamos a chave ou as chaves a uma pessoa confiável.
Entregamos a chave a uma pessoa confiável. Nada de crase. Mas existe exceção. Vejam. Otton chegou a 1h. Ele chegou a 1h. E esta aqui? Otton chegou a 1h. Otton chegou a 1h, Otton chegou a 1h. Vocês veem alguma diferença? Naturalmente, né? Qual é ela? Qual das duas? Ah, sim. Faz 1h que chegou, isso. Faz 1h. Muito bem, faz 1h que ele chegou. E a primeira? Ele chegou no horário das 13 horas. Ele chegou 1h da tarde. Chegou, né? Exatamente. A 1h, né? Neste horário, quando o relógio marcava 1h, ele chegou. Como chega às 2, às 3, às 4, às 5, tudo com crase. Essa expressão de tempo, essa locução de tempo, chegou às 3, às 4, às 5, às 6, chegou à meia-noite, chegou ao meio-dia. Aí o meio-dia tem que ser com ao. Entendido? Ok? Muito bem. Se for hora de distância, também não aceita crase. Como assim? Viçosa fica a 1h de Ponte Nova. Viçosa fica a 1h de Ponte Nova. Então, sem crase. A única exceção de crase antes da palavra uma é esta aqui, relativa à hora. Mas aí tem que colocar, que eu não coloquei até agora, né? Estou falando, mas não coloquei. Chegou a 1h, exatamente naquela hora. 4. Também não vai haver crase antes de pronomes de um modo geral. Antes de pronomes de um modo geral. Perguntei a você o que vamos comprar? Perguntei a você o que vamos comprar? Quem pergunta alguma coisa. Está aqui o que vamos comprar, ou alguma coisa está ali, a alguém. Então, existe aqui a preposição. Quem pergunta alguma coisa a alguém. Mas o que não tem aqui é o artigo a. Porque não faz sentido você vir acompanhado de um artigo a você. Faz sentido uma preposição. Entreguei a você. Comuniquei a você, perguntei a você. Não é verdade? Do mesmo jeito que outros verbos pedem o de, gosto de você,
referi-me a você. Entendido aí? Perguntei a você, perguntei a vossa senhoria, perguntei a vossa excelentíssima, perguntei a ela, perguntei a essa pessoa. Nenhum deles vai aceitar. Agora, existe exceção também. Quais são as exceções? As exceções são essas aqui. Exceções. Esses pronomes. Senhor, senhora, né? Dona, senhorita. Dona, senhora, senhorita. Perguntei a Dona Maria o que era aquilo. Posso colocar ou não? Perguntei a ou a. Porque eu posso tanto dizer Dona Maria é minha amiga ou a Dona Maria é minha amiga. Como o uso do artigo antes de dona é facultativo, se eu já tenho uma preposição, eu posso ou não. Por quê? Ora eu uso o artigo antes de dona, ora eu não uso. Depende do meu querer. Já que depende do meu querer, ora eu uso, ora eu não uso. Então perguntei a Dona Maria o que era aquilo. Perguntei a Dona Maria o que era aquilo. Perguntei, vamos colocar a senhorita aqui, ó. Referi-me a senhora Júlia. Referi-me à senhora Júlia. Mesma coisa. Referi-me à senhora Júlia. Referi-me à senhora Júlia. Tranquilo isso? Nós estamos no número 4. Agora vamos para o número 5. Também não vai ocorrer crase antes da palavra casa. No sentido de nosso lar, a menos que ela venha determinada. Ela tem que vir acompanhada de um qualificativo, de um determinante. Olha só. Voltei a casa cedo hoje para descansar. Voltei a casa cedo hoje para descansar. Se nós formos nos apoiar apenas naquela ideia de que basta trocar a palavra da frente por do gênero masculino, de observar se o a transforma-se em ao, aí nós vamos errar aqui. Porque se trocar por do gênero masculino, vai dar certo.
Voltei ao apartamento cedo hoje para descansar. Mas casa, no sentido de nosso lar, não aceita o artigo a. Por isso que nós falamos assim, eu gosto de casa e não gosto da casa. Está com frio? Eu gosto de casa. Melhorar para você, Emanuele. Eu vivo ainda em casa. Eu gosto de casa. E não eu gosto da casa, eu vivo na casa. Não é verdade? Entenderam? Então, casa no sentido de nosso lar, nós não determinamos. Não há um determinante para ela. Mas vamos colocar esse determinante. Voltei à casa paterna. Voltei à casa paterna hoje. Paterna cedo hoje. Para descansar. Neste caso, casa está determinada. Casa paterna. Casa aqui não sofreu qualificação, determinação. Agora, eu gosto de casa paterna ou gosto da casa paterna? Eu gosto da casa paterna. Eu moro na casa paterna ou moro em casa paterna? Eu moro na casa paterna. Então eu gosto de casa, mas eu gosto da casa paterna. Entendido isso? A mesma análise pode ser feita, ou melhor dizendo, as mesmas considerações podem ser feitas à palavra terra. Então, antes da palavra terra, também não vai ocorrer, no sentido de chão firme. De chão firme. E a mesma exceção, a menos que ela venha determinada. A menos que ela venha determinada. Então, vejamos. Os marinheiros chegaram à terra para descansar. Os marinheiros chegaram à terra para descansar. Quando eles estão no mar e observam o continente, uma ilha, eles falam terra à vista ou a terra à vista? Terra à vista. Então, terra nesse sentido oposto a mar, a bordo, não aceita o artigo a, por isso que não vem com sinal indicativo de crase. Se nós qualificarmos, no entanto, os marinheiros chegaram à terra santa para descansar. Oi? Qualificou. Para descansar. Observaram? Aqui terra está sendo determinada. Aí já passa a aceitar. Existe um caso aqui, também interessante e fácil. Os astronautas voltaram à Terra
para descansar. Acham que está correta a colocação, correta essa colocação aqui? Por quê? Porque ele fica na Terra. A Terra é a nossa Terra. Ah, tá. Mas aí é o planeta Terra. Nome próprio, letra maiúscula. Porque quando eles estão lá no espaço, vamos imaginar, e olham para o nosso planeta Terra, vão falar assim, a Terra lá. Eles não vão falar Terra à vista, eles falam a Terra sob a nossa vista. Eles falam assim, eu gosto tanto da Terra, eu moro na Terra. Agora, se é terra, eu gosto de terra, eu gosto de mexer com terra, eu gosto de terra. Dá para errar. Dá para errar, sim. Então, os astronautas voltaram à Terra para descansar. Certo? Então, vamos lá. Copiem. Pode apagar? Que número estamos? 6? Então, mais um. 6. Não escrevam 6, não. Vamos ver uma situação interessante aqui primeiro. Observem isso. O que entrou primeiro é meu irmão. O que entrou primeiro é meu irmão. A que está de bermuda é minha filha. Este o e este a. O que é que vocês podem me dizer? Na realidade, funciona como um pronome demonstrativo. Como se nós estivéssemos usando o aquele e o aquela. Aquele que entrou primeiro é meu irmão. Aquela que está de bermuda é minha filha. Então, a que está de bermuda é minha filha. O que chegou primeiro, nós costumamos até apontar. O da esquerda é que é irmão de Antônio. A da direita é que entrou primeiro. Os que estão sentados foram aprovados. As que estão de pé não foram contratadas. Ou seja, aquelas, a gente até, as que estão de pé, os que estão sentados ali, então estão funcionando como demonstrativos. Ok? Eu posso, meu irmão é o que entrou primeiro, não precisa iniciar a frase não. Minha filha é a que está de bermuda. Eu posso mudar a posição. Então vamos ver. Por favor, envie este texto Por favor, envie este texto a que está de branco. Ocorre crase aqui?
Seria o mesmo que para. Daí. Para, não. Para aqui. Aquela que está de branco. Vamos trocar um A aqui pelo pronome demonstrativo. Ó, por favor, envie este texto a aquela que está de branco. Ele faz a junção do A aqui. Nós temos aqui, ó, o A, que é uma solicitação de enviar alguma coisa a alguém. Então enviou alguma coisa a aquela que está de branco. Aqui nós temos o mesmo fenômeno. Por favor, envie este texto a aquele ou a aquela que está de branco. Não é isso que está acontecendo? Envie este texto a aquela que está de branco. O que nós temos que fazer? Como não existe isso em língua portuguesa, como a convenção nos legou esta forma, então aqui tem o a preposição, mas o a pronome demonstrativo, que equivale a esse aquela aqui. Ó. Então, aqui dentro nós temos este e temos este também, só que na forma de um a, como vimos aqui. Ó. Para avaliar isso, basta colocarmos uma do gênero masculino. Por favor, envie este texto ao que está de branco. Entendido? Olha como é que ficou claro. Envie este texto a aquele que está de branco. Vejamos este caso. A menina a que você se refere é muito educada. A menina a que você se refere é muito educada. Ocorre crase aqui? Nós vamos indicar aqui com sinal de acento grave? Vamos ver se com o menino fica ao. O menino a que você se refere é muito educado. Veja bem, nós temos aqui duas orações, é um período composto. Uma oração é esta: a menina é muito educada. Esta é uma oração. A outra é: você se refere à menina. Isso aqui é um pronome relativo que pega a menina e representa aqui. Então, você se referiu à menina. Você se refere a menino. Só que esse A com aquele O lá vai ficar ao, né? Mas aqui não tem como. Aqui não tem como. Mas se nós utilizarmos, em vez do pronome relativo que, o qual, ou a qual, aí outra coisa vai acontecer. Quer ver? A menina
a qual você se refere é muito educada. É muito educada. A menina a qual você se refere é muito educada. Aqui, a menina é muito educada. Você se refere a qual. Porque o a qual e o qual, as quais, os quais, já vem com esse artigo. Não tem só o qual separado, não, só isso aí. É sempre a qual, o qual, as quais, os quais. Então, como já existe uma solicitação aqui do verbo, você se refere a qual. Tanto que se eu colocar menino, olha o que vai acontecer. O menino, como é que fica? O qual, assim? Você se refere. É muito educado. Aqui? Crase no O? Não. O menino. Como é que nós colocamos a preposição aqui? Nós colocamos aqui, ó. Sim, nós temos que colocar. O menino do qual você comprou um carro, o menino do qual você comprou um livro, é meu filho. O menino do qual você comprou alguma coisa de alguém. O menino no qual você confia é meu filho. Então eu estou trocando as preposições. Quem confia, confia em. O menino do qual você falou é meu filho. Quem fala, fala de. Agora, o menino ao qual você se refere, porque quem se refere a. Fica errado. Totalmente errado. Totalmente. Porque aí você desrespeitou a regência desse verbo, né? Referir. Se referir, quem se refere a. Então ele tem que vir aqui, ó. Do mesmo jeito. O qual é se o verbo não pedir nada, quer ver? Ó? Não pedir uma preposição, nem de, nem em, nem a. Ó. O menino, o qual Então vamos ver essa frase. O menino, o qual se firmou nos estudos, é muito inteligente. Naturalmente que o que ficaria mais elegante nessa frase. O menino que se firmou nos estudos é muito inteligente. A menina a qual se firmou nos estudos é muito inteligente. Então, aqui nós não temos nenhum verbo solicitando uma preposição. Nós vamos estudar os pronomes relativos, isso vai ficar mais claro lá. O que você tem que entender é que o que, né, fica fácil. A menina a que você se refere. Mas muitas pessoas também se esquecem de colocar o a aqui, ó. Não percebem muitas vezes que tem. A menina a que você se refere é muito educada. Para muitas pessoas isso aí está perfeito. O menino que você se refere é muito educado. Mas quem se refere a. Só que o que, ele não traz consigo um A ou um O, mas o qual já traz consigo um A e um O. Por isso que, aí juntando um A com outro A, que já é de A qual, fica AA. Juntando um A com um O, que já é do qual, fica ao qual.
Aqui, como o verbo não pediu nem a, nem em, nem de, fica sozinho. O menino, o qual se firmou nos estudos, é muito inteligente. Aí não precisa de jurar que é o qual. O menino qual você se refere. Ficaria errado. Por exemplo, o menino, o qual você me falou, é muito educado. O que está faltando? O menino, o qual você me falou, é muito educado. Está errado, está faltando o de. O menino do qual você me falou, porque quem fala, fala de alguém. O menino, o qual você confia, é muito inteligente. Errado. O menino no qual você confia é muito inteligente. No caso, a menina a qual se firmou nos estudos é muito inteligente. Está certo também, sem crase. Sem crase. Ok? Existem circunstâncias em que a crase é facultativa. Crase facultativa. Nessa expressão aqui, a água chegou até a sacada da casa. A água chegou até a sacada ou até a sacada da casa. Entreguei a sua mãe um presente lindo. Entreguei a sua mãe ou a sua mãe um presente lindo. Referimos-nos a ou a Júlia ontem. Por quê? Porque nesses casos aqui, por exemplo, nome de pessoa, nome, né, de uma mulher, referimos-nos a Júlia ou a Júlia ontem, porque Júlia aceita o artigo a, mas pode também desprezá-lo. Júlia é minha amiga ou a Júlia é minha amiga. Eu gosto de Júlia, eu gosto da Júlia, eu confio em Júlia, eu confio na Júlia. Mesma coisa com o homem, né? Referi-me a Antônio ou ao Antônio. Eu posso falar Antônio é meu amigo ou o Antônio é meu amigo. Então, como eu posso ou não colocar o artigo, eu posso ou não colocar a crase. Entreguei a sua mãe um presente. Sua mãe é minha amiga ou a sua mãe é minha amiga. Então, como entreguei alguma coisa a, eu posso colocar só a preposição entreguei a ela, ou seja, para ela, ou entreguei para a sua mãe. Então, sua mãe é minha amiga ou a sua mãe é minha amiga. Entendido isso? E algumas diferenças, por exemplo, caiu à noite, caiu à noite e caiu à noite. Qual a diferença? Cheirar a gasolina e cheirar a gasolina. Receber a bala
e receber a bala. Caiu a noite e caiu a noite. São diferentes. Opa, repetir aqui, né? Caiu a noite, quer dizer que escureceu, anoiteceu. Caiu a noite, alguém escorregou à noite, quando era noite. Cheirar a gasolina, quer dizer, inalar. Cheirar a gasolina é estar com cheiro. Receber a bala é ganhar um docinho ou levar um tiro. Ele estava numa confusão e acabou recebendo uma bala na perna, né? Receber a bala quer dizer recepcionar atirando. A polícia subiu o morro e foi recebida a bala, com crase. Ok? Algumas expressões já vêm, vamos dizer, de fábrica, assim. Ó, à medida que o tempo passa, envelhecemos. À medida que, à proporção que, comida à base de farinha. Comida à base de farinha. Virou à esquerda, à direita. Comprou tudo à vista. Estava à toa na rua. São expressões, né, que indicam, de fato, elas mudam o sentido, elas são sempre assim. Estava à toa, comprou tudo à vista, virou à esquerda, à direita, à noite, à tarde. Comida à base, estava à espera, ó. Estava à espera de oportunidade. Essas tem que guardar. São locuções, indicam lugar, modo. É isso aí.